Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. Vamos trabalhar uma parte do capítulo 15, fala sobre os vermes, sobre os helmintos. Aqui nesse capítulo nós temos os platelmintos, os nematódios ou nematelmintos e os anelídeos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os platelmintos, ok? O termo verme geralmente faz referência a animais de corpo mole, em forma de tubo e até mesmo parasitas, que podem causar doenças em seres humanos, plantas ou outros animais. Apesar de algumas espécies serem causadoras de doenças, há diversas outras que são de vida livre e inofensivas. Atualmente não usamos mais o nome verme para caracterizar esses animais, uma vez que o termo não faz referência a um único grupo, mas a grupos diferentes, como platelmintos, nematódios e anelídeos. Primeiro nós vamos falar sobre os platelmintos. Atualmente o nome popular verme é designado para animais de corpo mole, formato de tubo, alongado ou achatado, sem esqueleto ou membros, embora possam apresentar apêndices para locomoção. Eles pertencem ao filo dos platelmintos, nematódios e anelídeos. Então, o primeiro que nós vamos ver são os platelmintos. A palavra platelminto significa verme achatado. São animais invertebrados de corpo achatado, pertencentes ao filo Platelmintes. Atualmente inclui-se nesse grupo cerca de 20 mil espécies, sendo os representantes mais comuns e conhecidos as planárias, as tênias e os esquistossomos. Características gerais, nós vamos usar aqui na figura a planária como exemplo para caracterizar esse grupo, tá? Eles têm corpo mole, não têm esqueleto e são achatados. Apresentam grande diversidade de tamanhos, desde poucos milímetros a metros de comprimento. São os primeiros animais a apresentar simetria bilateral, que é quando eu divido o corpo do animal e eu tenho duas partes iguais. Bi vem de dois. Dessa forma, tem lado esquerdo e direito, faces ventral, que é a parte de baixo, né, do ventre, dorsal, que é a parte de trás das costas, bem como extremidades anterior e posterior. Na extremidade anterior, eles têm cabeça com estruturas nervosas e sensoriais centralizadas, processo chamado de cefalização. Encéfalo, né? Tudo que tem dentro da cabeça. Então, assim, é como se fosse já umas estruturas assim bem simples do sistema nervoso. No caso das planárias, há um par de ocelos na região da cabeça, que são estruturas fotorreceptoras capazes de perceber a luz, mas sem formar imagens. Para nós, quando a gente olha na figura, parece que ela tem dois olhinhos, são os ocelos, tá? Não são olhos porque elas não enxergam, elas não formam imagens como a gente, mas ela percebe que ficou mais claro ou ficou escuro. Nas regiões laterais da cabeça, há células quimiorreceptoras capazes de perceber várias substâncias químicas que se encontram no meio onde habitam. Dessa forma, esses animais se locomovem no ambiente orientados por estímulos luminosos e químicos. Então, ela percebe a quantidade de luz, né, e as substâncias dissolvidas no meio onde elas estão, normalmente na água, né? Então aqui dá para ver o corpo, ó, a aurícula, o ocelo, a região dorsal, que seria as nossas costas, ventral, que seria a região da barriga, a boca, que fica lá atrás, na região posterior, o poro genital, que é um buraquinho ali por onde vão sair os gametas, e a faringe, por onde o alimento vai entrar. Os platelmintos habitam ambientes aquáticos, marinho e de água doce, terrestres úmidos. Alguns podem ser de vida livre, enquanto outros são parasitas de vertebrados, inclusive o ser humano, tá? Nós vamos ver depois. Aqui, cefalização
É a formação de um sistema nervoso central com maior proximidade dos órgãos sensoriais. Nos animais vertebrados, a cefalização está associada ao desenvolvimento do cérebro, que é o centro de controle do sistema nervoso. Então, as planárias, os plateumintos não têm cérebro, mas eles já têm estruturas capazes de perceber a mudança de luz e as substâncias químicas que estão na água ou no meio onde eles vivem. A superfície externa do corpo desses animais é revestida por um epitélio simples. Epitélio é o tecido que forma a pele. No entanto, existem espécies parasitas que apresentam uma cutícula de proteção e, em alguns casos, ventosas, que auxiliam na fixação. Apresentam musculatura lisa, que atua na locomoção. Algumas espécies apresentam na região ventral cílios e células mucosas com função de lubrificação do meio externo, que contribuem para a melhor locomoção. Então, o movimento dos cílios vai fazer o animalzinho se movimentar, e essas mucosas, né, esse muco vai deixar o corpo dele mais liso, mais fácil dele se locomover. Os plateumintos não têm sistema respiratório e circulatório especializado. Os representantes de vida livre realizam as trocas gasosas por difusão por meio da pele, num processo chamado respiração cutânea. Cutânea vem de cutis, que significa pele. Já os plateumintos parasitas fazem respiração anaeróbica, que é aquela em que não se usa gás oxigênio. Eles produzem energia utilizando outros gases, outras substâncias. Apresenta um sistema digestório incompleto, com boca e intestino, mas sem ânus. Isso significa que tanto os resíduos como o alimento entram pela mesma abertura. Para nós parece nojento, né? Porque a gente associa o ânus com as fezes, que são os resíduos que a gente produz. Então a gente pensa, né? Entra a comida pela boca e sai as fezes pela boca. Então a gente faz essa relação e acaba ficando com nojo, mas para eles é uma coisa comum. Então o sistema digestório incompleto é aquele que só tem boca. Só tem um orifício, não tem ânus. Então, tanto os resíduos que vão ser eliminados e o alimento entram pelo mesmo orifício. Dessa forma, ingerem os alimentos e eliminam os resíduos não aproveitados pela boca. Além da boca, os plateumintos têm faringe, que capta e suga os alimentos. Um canudinho, né? E um intestino ramificado com fundo cego, que facilita a distribuição de alimento pelo corpo. A digestão pode ser intracelular, ou seja, dentro da célula, ou extracelular, fora da célula. As espécies endoparasitas, como as tênias, não têm sistema digestório e absorvem os nutrientes diretamente do hospedeiro, né? Endoparasitas é quando o parasita está dentro do corpo, endo é dentro. São os primeiros animais a apresentarem sistema excretor composto por protonefrídeos, que são formados por muitas células flama, abrindo-se em poros excretores. Esses poros situam-se na superfície dorsal, lateralmente ao corpo. Para que serve o sistema excretor? Para eliminar resíduos também. No nosso caso, o nosso sistema excretor é formado pelos rins, pela bexiga, para eliminar o xixi. Então é como se os plateumintos fizessem xixi pela pele, pelos poros da pele. Os plateumintos apresentam um sistema nervoso ganglionar, composto por gânglios. Gânglios são estruturas ligadas a cordões nervosos ventrais e longitudinais. Essas ramificações conferem a esses animais a coordenação do sistema muscular, permitindo melhor movimentação pelo ambiente. Então aí nós temos o desenho, usando a planária ainda como exemplo. Então, no sistema digestório, eles têm um intestino bem ramificado, a boca e a faringe que fica fora do corpo para ele sugar o alimento. No sistema excretor, tem os poros e os canaizinhos onde os resíduos vão ser filtrados. Sistema nervoso tem os gânglios e os nervos. E no sistema genital tem lá o ovário, testículos para produzir os gametas e o poro genital por onde os gametas vão sair. Certo?
Agora que nós vamos para as doenças. Então vamos lá, uma introduçãozinha aqui. Vermes e doenças. Parasitismo, do grego para significa ao lado e cito significa alimento, ou seja, os alimentos estão ao lado, né? É uma relação ecológica de dependência entre duas espécies diferentes. Um indivíduo de uma espécie, chamado de parasita, depende de um hospedeiro para sobreviver, retirando dele o seu alimento. Essa relação resulta obrigatoriamente em benefício para a espécie parasita e em prejuízos em menor ou maior grau para a espécie parasita ou hospedeira. É importante lembrar que não é interessante para o parasita que o seu hospedeiro morra, o que significaria sua própria morte. Assim, a espécie parasita o hospedeiro sem causar a sua morte. Ao longo da evolução, o parasita e o hospedeiro foram se adaptando mutuamente a essa relação. As espécies hospedeiras foram desenvolvendo mecanismos de proteção contra os parasitas, ao mesmo tempo que estas desenvolveram outros mecanismos mais eficientes para continuar parasitando. A esse processo de adaptação mútua se dá o nome de coevolução. Agora vamos estudar o parasitismo em alguma das principais espécies de plateumintos, bem como as doenças verminosas ocasionadas em seus hospedeiros. Então vamos ver aqui 3 doenças causadas por plateumintos: a teníase, a cisticercose e a esquistossomose. Teníase é uma verminose causada pelas tênias, também conhecida como solitárias. O ser humano é o hospedeiro definitivo, ou seja, aquele que abriga as formas adultas do verme, que realizam a reprodução sexuada. O porco e o boi são hospedeiros intermediários de espécies de tênias, ou seja, são os hospedeiros nos quais não ocorre a reprodução sexuada. As tênias têm seu corpo dividido em muitos segmentos, muitos pedacinhos, chamados de proglótides, sendo que cada proglótide tem uma parte reprodutora masculina e uma feminina. Por isso são espécies hermafroditas, capazes de se autofecundar. Então, cada pedacinho do corpo da tênia produz gameta masculino e feminino e um ainda fecunda o outro. São conhecidas como solitárias porque um único indivíduo se aloja no intestino humano. Como cada proglótide consegue se reproduzir, ela não precisa de outro representante, por isso que chama solitária, que ela vive sozinha. Quando atinge a maturidade, os espermatozoides se autofecundam. Esses animais chegam a produzir de 30 a 80 mil ovos em cada pedacinho, em cada proglótide, que saem junto com as fezes humanas. No ciclo de vida da tênia sólio, o hospedeiro intermediário é o porco. Esse animal, ao se alimentar, pode ingerir as proglótides com ovos que se encontram no solo. Isso é em locais que não tem saneamento básico, o esgoto vai para o solo, o esgoto vai para a água, certo? Às vezes a pessoa está contaminada, está passeando lá no bosque, tem vontade de fazer cocô, faz cocô na terra, acontece. Em seu intestino, os embriões eclodem dos ovos e perfuram a mucosa intestinal. Assim, atingem a circulação sanguínea e alcançam os músculos e o fígado do porco, onde se transformam em larvas chamadas de cisticercos. Os cisticercos apresentam tamanhos variáveis, mas geralmente têm a dimensão de uma ervilha. Parecem pérolas esbranquiçadas, sendo chamadas por causa disso de canjiquinhas. O ser humano, ao se alimentar da carne suína crua ou mal cozida, pode ingerir os cisticercos, que eclodem e se fixam fortemente às paredes intestinais pelas ventosas, causando a doença, causando a teníase. Já no ciclo de vida da espécie Taenia saginata, o hospedeiro intermediário é o boi. Ao ser humano, ao se alimentar de carne bovina crua ou mal cozida, infectada pelas larvas, pode ingerir cisticercos. Para evitar a infecção, é necessário saber a procedência das carnes consumidas e cozinhá-las adequadamente, não as ingerindo cruas. Certo? Então, os cisticercos
são os ovos da Taenia solium e da Taenia saginata, né? Que o homem ingere se comer a carne contaminada ou mal cozida. Por que mal cozida? Se cozinhar bem, eles morrem. Pode até comer os vermes, mas ele não vai causar doença. E o nome da doença aí no caso é cisticercose. Aqui tem o ciclo de vida, olha lá. O homem fez cocô, estava contaminado, o porco comeu, né? Alguma coisa contaminada com a tênia. Se formou ali os embriãozinhos, os cisticercos. O homem come a carne contaminada e a tênia vai morar no intestino dele. Cisticercose. Apesar de serem causadas pelas mesmas espécies do gênero Taenia, a cisticercose e a teníase são doenças diferentes. Quando uma pessoa ingere ovos de tênia e o parasita atinge a corrente sanguínea, ele pode se alojar no cérebro ou nos músculos. Os sintomas da cisticercose são diferentes dos da teníase e a gravidade da doença depende da região infectada. Se a larva se instalar no cérebro, a pessoa infectada poderá apresentar dores de cabeça, convulsões, sintomas neurológicos como epilepsia, demência e perda da consciência. A cisticercose é geralmente mais grave que a teníase, pode levar a casos mais severos e até mesmo a morte, porque no caso da teníase a solitária vai ficar no intestino e as larvas e o cisticerco pode chegar até o cérebro e lá provocar os seus danos. O ser humano que ingere os ovos de tênia adquire a cisticercose. Os ovos de tênia são liberados nas fezes humanas e contaminam água e solo e alimentos. E os alimentos contaminados com ovos são ingeridos. Certo? Então, a tênia é quando a solitária fica no intestino, a teníase, e a cisticercose é quando a pessoa ingere os ovos da tênia. E as larvas vão para o cérebro ou para outros músculos. Tá? Então, são duas doenças causadas pelo mesmo parasita, só que com características diferentes. E a esquistossomose é chamada popularmente de barriga d'água. É uma verminose causada por algumas espécies de esquistossomos. No Brasil, essa verminose é causada pelo esquistossomo da espécie Schistossoma manzoni. Tem gente que fala Quistossoma manzoni. Quando os ovos do indivíduo adulto são eliminados pelas fezes em regiões de saneamento básico, podem chegar a um ambiente com condições favoráveis, como lagoas, açudes e represas de água parada em que o ovo se rompe e libera uma larva ciliada chamada de miracídio. São muitos nomes, mas é tudo o mesmo indivíduo, tá? Então, miracídio é quando o esquistossoma é um bebezinho, vamos pôr assim, é uma larva, tá? Nos corpos d'água, né, rios, lagos e açudes, o miracídio, que são as larvinhas, penetram nos caramujos, uma determinada espécie de caramujo, chamada Biompalaria. Não é qualquer caramujo, tá? São seus hospedeiros intermediários. Dentro dos caramujos, os miracídios vão se desenvolver e chegar na adolescência, vão virar jovens. São chamadas de cercárias. As cercárias podem viver no meio ambiente por 2 dias, pois conseguem penetrar nos seres humanos através da pele quando entram em contato com água contaminada. Então, olha lá, o ovo, a pessoa está contaminada de barriga d'água, esquistossomose, está com esquistossomose, fez cocô, o local onde ela mora não tem tratamento de esgoto, esse cocô vai cheio de ovos para a água, certo? Na água, esses ovinhos vão formar uma larva chamada miracídio, que vai se hospedar numa espécie de caramujo. Dentro do caramujo, ela vai crescer até virar uma larva jovem chamada cercária. A cercária vai sair do caramujo e ainda pode ficar na água durante 2 dias. E o pior é que a maneira de transmissão é pela pele. Então, se a pessoa entrar na água contaminada de cercária, ela pode penetrar pela pele do pé, pela pele da perna, depende de onde a água vai atingir, certo? Por isso, vamos passear no bosque, vamos passear lá na nascente, no brejo, lá tem um riozinho. Se tiver caramujo, é melhor não entrar nesse riozinho, nem pôr o pezinho na água.
Você não sabe nem identificar se o caramujo é desse tipo, você não sabe identificar se a água está contaminada ou não. Então, é melhor prevenir do que remediar depois, tá? Aí na figura, vocês têm o esquistossomo. A fêmea, ela é um pouco maior que o macho e fica dentro dele, num canal, chamado canal ginecófero. Olha, que coisa romântica, certo? Aqui eu tenho o ciclo da esquistossomose, ó. A água estava contaminada, tá? Jogaram esgoto, o ovinho com o embrião virou uma larvinha, miracídio, ele nadou, entrou no caramujinho. Parece tão romântico, bonitinho, falando assim, tudo pequenininho, né? Mas é bem grave essa doença. O caramujinho vai servir de hospedeiro, a larvinha vai crescer, vai virar uma cercária e vai entrar na perna lá. O camarada foi pescar, né? Entrou na água até a altura das coxas ali, ó. A água estava contaminada e ele foi contaminado. Uma das características da barriga d'água é o inchaço do fígado e do baço. Por isso a barriga fica enorme. Só que não é a água que tem lá dentro, né? Não é barriga d'água cheia de água. É o inchaço do fígado, né? Inchaço é retenção de líquido. Mas o nome vem daí, que a barriga fica muito grande. Cerca de um dia após a penetração do esquistossoma na pele do ser humano, pode ocorrer uma reação alérgica. O local onde ele entrou pode coçar e ficar vermelho. De 4 a 8 semanas após a infecção, a pessoa pode sentir febre, calafrios, dor de cabeça, dores abdominais, náuseas, vômitos e tosse seca. O fígado e o baço podem aumentar de tamanho, ao aumento do volume do abdômen, por isso o nome barriga d'água. Se não for tratada, a doença pode se agravar e apresentar sintomas de fadiga, cansaço, cólicas, diarreia intermitente ou disenteria. Certo? Medidas de prevenção: não entrar em águas suspeitas, né? Preferência morar num lugar onde tenha o saneamento básico, por aí vai. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Próximo dia nós vamos falar dos nematóides. Um abraço e até lá!